É uma questão complicada, a questão do Daniel Alves, porque é aquele tipo de terreno minado que você vai dar uma opinião e você é cancelado por dar uma opinião. Só que, história da minha vida, eu só faço isso, né? Então, foda-se. Então, vamos lá. Quando saiu o caso do Daniel Alves, eu evitei ficar dando muitas opiniões. Mas na época parecia meio que consensual, tá? É óbvio, é bem claro que ele estuprou a moça lá na Espanha. E eu conheço muitos casos de falsa acusação de estupro. Sei também o quanto isso destrói a vida do homem. Isso destrói a vida do homem é absolutamente destruída por isso. E eu sei que foi gestada uma indústria de falsas acusações de estupro, sim, amigos. Existe uma indústria de falsa acusação de estupro, em que basicamente vinganças são feitas e decisões passionais são tomadas de modo a prejudicar alguém, porque um relacionamento não deu certo, ou a pessoa quer ganhar um dinheiro, ou a pessoa quer aparecer, ou ela quer prejudicar alguém. As coisas são bem idiotas. E isso se dá porque uma mulher que faz uma denúncia dessas, ela tem pouca ou quase nenhuma, vamos dizer, responsabilização pelo ato mentiroso, né? Então a gente começou a ver isso ganhar escala. Teve casos, os casos dos Estados Unidos começaram a ficar óbvios quando houve aquele negócio do Me Too, né? Que aí basicamente virou uma onda e várias acusações mentirosas começaram a rolar, inclusive contra pessoas famosas. Aquele caso daquela atriz gostosa, aquela loira bem gata, que descobriu que gostava de ficar fazendo cocô na cama, o que fez ela não ser tão bonita, Amber Heard contra aquele Johnny Depp, que eu posso fazer apenas um comentário, fazer um parênteses aqui. O Johnny Depp reparou que ele sempre interpretou o mesmo personagem em toda a história dele. Todos os personagens dele são iguais. Ele sempre é um cara meio assim. Você acha que eu sou o Zou? Ou eu posso ser o Capitão Jack Sparrow? Ou eu sou o cara da fábrica de chocolates? Eu sou sempre meio assim. Meu nome é Johnny Depp e eu interpreto sempre um cara meio... Você está louco? É sempre isso, né? Ele sempre interpreta esse cara assim. E aí descobriu que é, puta de uma farsante, vagabunda, filha da puta, né? Aqui no Brasil a gente teve um caso dos mais emblemáticos, foi o caso da Mari Ferrer. O caso da Mari Ferrer, pra mim, é um caso... É um caso emblemático, né? Porque o cara, ele é absolvido e aí a esquerda ficou culpando ele. Aí depois criaram a lei Mari Ferrer pro juiz, né? Ou seja, a moça foi, assim, a moça agiu da maneira mais sólida possível. Ela inventou uma acusação contra o cara. Ela inventou. Youtubers ficaram atacando elas. E aí, eu lembro que o primeiro vídeo que eu vi mostrando uma versão factível com a realidade foi do cara do Tragicômico, que é um cara decentíssimo. O rapaz do Tragicômico, do canal Tragicômico, é um cara nota 10. Admiro ele demais. Demais. Ele começou fato, aí você assiste e fala... Opa, pera aí, né? Era mentira, né? E ele ganhou, ele foi absolvido, e mesmo absolvido continuaram culpando. Porque há um interesse, e esse é o ponto, há um interesse político, e é curioso porque quem ficou pegando o caso Mari Ferrer e tornando ela uma santa perfeita, você vai olhar, bom, é um interesse político, são grupos políticos que agem de maneira política. Há uma agenda política de grupos feministas, grupos de esquerda, de ficar criando isso, né? E isso tá gerando resultados, tá? A gente vê entre os mais jovens, em várias sociedades na contemporaneidade, especialmente sociedades desenvolvidas, você vê que homem e mulher já não estão se dando. Uma coisa, né? E é um medo, porque acabou relações baseadas em confiança. Não existe mais relação baseada em confiança mesmo. E como tudo vira escândalo, e tudo você tem que ficar escandalizado, eu vou dar um exemplo, né? A sensibilidade de um brasileiro hoje, e não tô nem falando dessa questão feminista, a sensibilidade do brasileiro faz com que, se qualquer argentino ou qualquer um faça um insulto racista, você tem que ficar absolutamente abalado e chorar. Você necessariamente tem que comportar como uma pessoa fraca diante de um insulto desse tipo vindo de um outro cara, porque, veja só, caso você não fique muito abalado, quer dizer que você pode ser racista. E que você tem que ter uma sensibilidade em que você está profundamente ofendido. E não tô falando que o outro lado é filha da puta, não. Eu tô falando que a tua reação tem que ser uma reação histérica. Pô, tem que desabar em choro. E mesma coisa aqui. Então, houve a acusação, surge a acusação, a pessoa tem que ser morta e destruída antes de qualquer coisa. O caso do Daniel Alves é o seguinte, né? Tem algumas imagens dele, acho que indo no banheiro e tal, não sei o quê. Mas não tinha muito mais do que isso. O cara foi destruído, a vida dele foi destruída. Chegamos no final, o que rolou? O tribunal falou que não bastava a palavra dela, porque ela não tinha um arcabouço de provas robusto pra falar que o cara a estuprou no banheiro. Não tinha. Eu não vou entrar em detalhes do caso.
Mas não tinha. E aí o cara foi absolvido. E é isso, e esse é o ponto. Só que ele já foi no tribunal da internet, no tribunal da lacração, e na sensibilidade exagerada das redes sociais, ele já foi condenado. Aí quando vem uma decisão judicial, aí fica todo mundo meio assim. E agora? Pô, ele era o pior ser humano do mundo. Ele era um sujeito plenamente execrável. Só que esse tipo de legislação bizarra continua andando, né? O Renato 38 faz críticas muito válidas ao Bolsonaro, porque quando ele tinha Bolsonaro, a Damares no governo dele, a Damares ficava passando um monte de coisa pró essa agenda feminista. E ela fica até agora, tá? A Damares estava outro dia divulgando mais legislação feminista lá, e ela fica. Por quê? Porque ela é evangélica, ela é de direita, então ela pode, tá? Ó, CDH prova perda de bens em caso de estupro ou violência doméstica, não sei o quê. O ponto que pra mim é central, você pega e um determinado tipo de legislação fica avançando, e você vai pegar elementos insensatos nela, e esses elementos insensatos vão se acumulando no processo. E aí você vai criando uma sociedade em que é tudo tão insensato, tudo tão absurdo, que você começa a ter que se proteger do absurdo. Pensem nas leis trabalhistas nossas. As leis trabalhistas no Brasil são tão bizarras que a contratação no Brasil parece que é uma contravenção. Você vai fazer uma contratação de um funcionário, você já... Que pariu, cuidado que... Né? Aí você não tem uma sociedade baseada em confiança. As pessoas não conseguem confiar umas nas outras em nada. A Tabata entrou com um projeto de lei um tanto quanto bizarro, né? Que em questões de violência, acho que também de, sexual, mas violência contra a mulher não precisa apresentar um exame de corpo de delito, ela não precisa fazer um exame. Então eu entendi, então é só a palavra. Aí eu vou pegar os chavões e as palavras de ordem, e sim, pra esquerda é só a palavra da, abre aspas, vítima. Elas falam, não, a palavra da vítima importa, é a palavra da vítima. Veja, cuidado aí com a gritaria. É vítima ou não é vítima? Até que não haja um julgado e provas sejam apresentadas e haja um contraditório, não sei se é vítima. Pode ser vítima, ou pode ser que não seja. Ah, não, é a palavra da vítima. Então, pera, então você tem a palavra e ela já é vítima, então toda a palavra dela tem que ser válida e tudo que o outro diga não vale. Então o sistema acusatório e até a defesa da pessoa não pode existir. Vamos lá, né, galera? Então, é uma agenda de insensatez que tá rolando e a gente tem que tomar cuidado. Não esquece de curtir e se inscrever e nos vemos no próximo vídeo aqui no Toca da Onça. Obrigado.